Oppenheim nasceu no dia 27 de fevereiro de 1859 e faleceu no ano de 1936. Ela foi assistente social, escritora e líder do movimento feminista. Ficou conhecida pelo seu caso clínico estudado pelo Dr. Breuer, a qual ficou conhecida pelo pseudônimo de Ana O. O Dr. Breuer tinha uma estreita relação com Freud e passaram a discutir juntos os casos dos seus pacientes. Um desses casos foi o de Ana O, inicialmente diagnosticada como portadora de uma hereditariedade neuropática moderadamente grave. Ela não apresentou nenhum sinal de neurose durante seu crescimento. Ana era muito inteligente, saudável, gentil e atraente. Levava uma vida monótona e seus pais eram extremamente conservadores. Possuía um grande senso crítico. Uma de suas grandes características era ser solidária. Ana gostava de ajudar as pessoas e seu humor era variável, ou estava muito alegre ou muito triste. Nunca demonstrou desejos sexuais ou características que indicassem que ela tinha se apaixonado, o que levou o Dr. Breuer a pensar que a noção de sexualidade não tinha se desenvolvido. Sua vida monótona e a ausência de ocupação intelectual, o hábito de seus devaneios, conhecido como teatro particular, e suas reflexões, foram características psíquicas que atuaram como predisposições para sua doença histérica. Ana O adoeceu aos 21 anos e teve um agravamento da doença após a morte de seu pai, que morreu vítima de um abscesso tubercular. Esse evento tinha o deixado um grande trauma em sua vida, já que sua relação com ele era de muito mimo. Sua doença foi caracterizada por diferentes fases: a incubação latente, a qual se teve acesso, a doença manifesta, onde começa a perceber os sintomas, um período de sonambulismo persistente e a cessação dos sintomas patológicos por um período de tempo. Seus sintomas eram graves, sendo o primeiro deles uma tosse muito intensa, tosse nervosa típica, desenvolvida quando estava à cabeceira da cama do pai e ouviu o som de uma música. Quis dançar e foi recriminada. Seguido por outros sintomas, como a paralisia dos seus membros, sob a forma de contraturas, alterações da visão, estrabismo, sonambulismo, deterioração mental, náuseas e momentos de perda de memória. Essa perda, após estudos, foi tida como ausência de consciência. Nesses momentos, ela ficava agressiva, caracterizando um estado de consciência, contrapondo-se a outro estado, em que ela parecia relativamente normal. Esses sintomas caracterizavam um quadro de histeria, e foi a partir desse momento que se inicia o tratamento por Breuer. Durante as tardes, era de costume um longo período de sonolência, seguido por um despertar de intensa excitação. Essa rotina se assemelhava à das enfermeiras, caracterizando o período em que cuidou de seu pai. A doença foi evoluindo, e Ana foi perdendo a capacidade de falar, e passou a construir frases com idiomas diferentes. Em seguida, perdeu a fala por algumas horas, e depois alguns dias. Breuer concluiu que havia um distúrbio psíquico, em que ela se sentia ofendida com algo, mas que não queria falar sobre isso. Ele a obrigou a falar e Ana perde a vergonha e sua angústia é expressa. Posteriormente, passa a falar apenas inglês, porém de forma difusa. Entende-se que a morte do pai pode ter sido o desencadeador do trauma de todos os seus sintomas. Quando ele estava doente, Ana o viu por curtos períodos de tempo e dedicou todas as suas energias ao cuidado dele. Assim, sua própria saúde foi se fragilizando cada vez mais. Após a morte de seu pai, ela teve uma redução da angústia, um momento de tranquilidade e uma descontração da musculatura hiperrígida. Ana se incomodava com a presença de alguns de seus parentes, sentindo-se à vontade apenas com a presença do seu médico, o Dr. Breuer, única pessoa que ela conseguia reconhecer no primeiro contato. De tal modo, só se alimentava quando o mesmo oferecia. Ficou angustiada, sem alimentação e com frequentes alucinações, quando Breuer teve que se afastar de Viena por alguns dias, pois sua esposa estava com ciúmes da relação existente entre eles, reforçando assim a afeição que sentia por seu médico. Ana O exibia o que se tornou conhecida como transferência positiva para Breuer. Ela não permitia, nesse período, ser tratada por nenhum outro médico. Ao despertar dos seus períodos de sonolência durante a tarde, reconhecidos como auto-hipnose, narrava suas alucinações do decorrer do dia e contava também histórias sempre tristes, como uma moça sentada na cabeceira de um doente.
Passaram a surgir em Ana fortes impulsos suicidas, o que a fez ser transferida para uma casa de campo. Ao temer essa mudança, Ana foi acometida novamente de um intenso afeto de angústia, que se acalmou ao acontecer o que temia. Ela permanecia em seu sono profundo vespertino, aliviando-se sempre que falava e reproduzia imagens assustadoras que a aterrorizavam. Ana denominou esse método de talking cure, a cura pela fala, que posteriormente passou a ser o método utilizado pela psicanálise. E a chamava também, em tom de brincadeira, de limpeza de chaminé, fazendo com que Breuer diminuísse a dosagem dos narcóticos que a tranquilizava. Seu estado experimentou melhoras. Já conseguia se alimentar sem dificuldades, passando a ter uma estreita relação com o Dr. B., amigo de Breuer, que a visitava, e com o seu cão de estimação. Após esse período no campo, Ana retorna a Viena, já apresentando características suportáveis, porém apresentando posteriormente um agravo em seu estado psíquico. No período de Natal deste mesmo ano, ela apresenta novamente estados alternados de consciência, onde em um vivenciava o inverno de 81-82, a Condius Secum, a qual se encontrava cronologicamente, e em outro, vivenciava tudo o que ocorrera em 80 e 81, permanecendo em ambos os estados apenas o fato da morte de seu pai. Esse sintoma persistiu até o final de sua doença. Dentre todos os sintomas relatados, Ana apresentou, em um verão de intenso calor, impossibilidade de beber água, mesmo estando com muita sede. Ela pegava o copo com água, tocava-o nos lábios e rapidamente repelia-o. Fato este que se explicou devido a presenciar o seu cão de estimação bebendo água em um copo nos aposentos de sua dama de companhia, a qual a detestava. Através do método utilizado por Breuer, a hipnose, esse e outros sintomas, após serem descritos, geralmente em sua ordem inversa, eram eliminados permanentemente. Os sintomas eram tratados individualmente, todos descritos com uma natureza de detalhes, às vezes indistinguíveis dos reais e imagináveis. Quando Ana estava eliminando o sintoma através da fala, ele aparecia com maior intensidade. Na hipnose, as recordações muitas vezes exigiam grandes esforços do paciente. Ana vivenciou alucinações como ver a imagem da caveira no pai, uma cobra no fio de seus cabelos ou em fitas e coisas semelhantes, e um período de surdez devido à sua incapacidade de ouvir durante a sua análise. Esses traumas psíquicos necessitavam de uma verbalização para que os sintomas físicos fossem eliminados. Como era o seu propósito, o término do seu tratamento se deu ao completar os 18 meses, com a reprodução do quarto de seu pai, o ambiente o qual constituiu a raiz de toda a sua doença. A partir dessa reprodução, os sintomas persistentes durante toda a doença desapareceram. Só pode explicar.